Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista, e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Mais uma vez, como vocês já têm percebido, eu tenho convidado muitas pessoas, sempre de áreas temáticas diferentes, mas complementares às relações internacionais. E hoje quem está aqui do meu lado é a Bruna Azevedo. Ela vai se apresentar para a gente, porque é uma pessoa incrível no setor de sustentabilidade, startups. Inclusive, você é apresentadora do Vale das Startups, né, Bruna? Isso mesmo, do Grupo Táxi de Comunicação aqui em Ribeirão Preto. Sensacional. E aí, a minha forte também, minha área é a parte dessa sustentabilidade, que eu gosto muito do movimento Transition Talks, que é o movimento que eu trouxe aqui para Ribeirão, que é um movimento que está em mais de 50 países, e ele traz esse quesito de promover a transição da cidade para a sustentabilidade. E de que forma, né? Parece que é uma coisa muito utópica quando a gente fala isso. Sim. Porque o que seria, né, essa cidade sustentável? É a cidade que eu gostaria de morar. Então a gente trabalha nesse conceito das pessoas de terem as ideias, irem para nossas reuniões mensais, desenvolverem as ideias delas, planejarem e virarem uma ação que a gente executa dentro da cidade. Ações de melhoria. E com isso a gente promove essa transição, fazendo essas ações pontuais de melhoria. Mas o mais importante nisso tudo, que nesse movimento, o Transition Talks que a gente trabalha, é a parte da transição interna. Que a gente fala é trabalhar o eu, né? Lá dentro, sim, a nossa mentalidade, os nossos hábitos dentro de casa, para depois a gente mudar a cidade. É uma outra escala. Primeiro a gente trabalha a gente, o nosso ambiente, nossa casa, nosso trabalho, onde a gente convive, para depois chegar numa escala municipal, de bairro, e vai crescendo. Então é nesse sentido. Sobre startups, eu acho muito que as startups, como elas são um modelo de empresa, que ela acaba crescendo muito rápido, e o intuito dela ela trazer inovação, com base na tecnologia, a tecnologia promove, ajuda a promover essa inovação, né, essa mudança das cidades, de jeito de trabalho, o cotidiano das pessoas. E essa inovação está muito baseada em propósito. Hoje em dia a gente escuta muito, né, as pessoas falando de propósito, de que tem que ter alguma coisa a mais a empresa, além só de ganhar dinheiro. Parece que já não basta, sim, ganhar dinheiro. Precisa de alguma coisa, melhorar algum setor, melhorar alguma área, melhorar a condição de vida das pessoas. Que impacto na sociedade, né? Isso. E está diretamente ligado à sustentabilidade. Claro. A sustentabilidade ela traz essa melhoria, esse equilíbrio. A sustentabilidade é o equilíbrio de 3 eixos, né? Social, ambiental e econômico. Se tiver um eixo ou 2, não é sustentabilidade, não está sustentável. Claro. Não tem como sustentar aquele sistema. Agora, o equilíbrio dos 3, aí a gente consegue caminhar para a sustentabilidade. Entendi. E você acha que o Brasil está caminhando para a sustentabilidade? Então, eu sou muito otimista, porque eu acho que a gente não precisou destruir tudo igual os países desenvolvidos, que aprenderam, sim, com os erros. A gente ainda tem a Amazônia, a gente ainda tem Mata Atlântica. Pode ser pouco, não tanto quanto antes, mas ainda temos. Sim. E temos um Brasil muito rico em recursos naturais e tem uma população muito sociável, que é um dos eixos também da sustentabilidade, a parte social. E acredito que isso, a gente está bem dos países e está aplicando já melhorias. A gente tem muito para avançar porque é um país muito grande e muito disperso, mas isso é bacana, porque acredito que a gente se a gente comparar com um país jovem, em relação a eles, sim, a gente está mais avançado que eles, claro, porque na idade que eles estavam, na idade que a gente tem hoje, a gente não estava com esse pensamento de sustentabilidade, e aqui no Brasil nós estamos. Sim. Existem pactos, né, globais, claro, para diminuir o CO2, a emissão de CO2, para adotar novos tipos de geração de energia, e tem o pacto da ONU, né, que é a Agenda 2030. É um plano de metas que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que são indicadores, como a sustentabilidade é uma coisa muito ampla. Eles criaram esses 17 objetivos e dentro de cada um tem indicadores para conseguir mensurar se os países estão atendendo, caminhando para a sustentabilidade. E eles colocaram um prazo até 2030.
Sim. Esse acordo foi assinado em 2015, então ficaram 15 anos. Mas hoje ele está com menos tempo que isso. Então hoje ele tem que correr, né, o máximo para 10 poder aninhos aí para conseguir atender implementar. e enquadrar. Sim. Mas a ideia é muito interessante, que é muito parecida com a proposta do Transition House. Só que o Transition House não tem um modelo. Ele tem exemplos de iniciativa pelo mundo todo. Mas como ele não tem um modelo fixo dos critérios, igual a ONU propôs, Sim. mas a proposta é a mesma. Sempre visando o local, né? Transição para a sustentabilidade. Ele não tem um modelo porque ele sabe que a cultura de cada país, a demanda de cada país é muito peculiar, é muito específica. Então acaba que deixa livre para adaptar. Ele tem uma filosofia central e daí ele parte para poder deixar livre o resto para as pessoas se organizarem e verem a melhor forma. Entendi. Isso é genial, né? Tanto nos ODS quanto no Transition Town é interessante no sentido de direcionar um trabalho e de engajar também a população que está vivendo nesse ambiente para que ela consiga, com um olhar local, implementar o que tem que ser feito, né? Interessante nesse sentido dos ODS, que eu participei algumas vezes de umas palestras da ONU no Pacto Global, mas focado para cidades, né? E interessante que eles sempre batem na tecla de que os indicadores, as ações que devem ser tomadas, eles têm que ser adaptados para o modelo da cidade também. Então, tentar enxergar Ribeirão Preto aos olhos ribeirão-pretanos, porque é muito simples e também muito utópico a gente pensar no Brasil como um todo. A gente está falando de um continente, né? Aqui dentro. É um país gigantesco, com uma multiculturalidade que é... Cada região tem as suas peculiaridades. Por exemplo, se a gente entrar no sertão nordestino, a gente vai ver falta de água, falta de comida, coisa que aqui já no sudeste, no estado de São Paulo pelo menos, o que a gente vê é mais nas regiões favelas, periferia, violência. Então são outras questões. Cada região tem as suas peculiaridades, por isso que o movimento do Transition Town deixa livre para as pessoas se organizarem e verem a melhor forma que são para morar ali. Elas são as protagonistas do próprio local que elas moram. Caramba, sensacional. E é legal nesse sentido de pensar até mesmo naquelas questões de agricultura, pecuária também, que hoje tem um dado, eu não lembro exatamente como que é, mas que a pecuária é um dos maiores emissores de CO2, né? Sim, que está atrelado ao consumo de carne, tem essa parte. Mas acredito muito que não só pela carne, a gente está pegando um ponto, mas existe um quesito maior. A gente peca pelo exagero, né? O ser humano acaba pecando tudo que é muito bom, a gente se lambuza e a gente peca pelo exagero. É igual a redes sociais. É bom que conecta quem está longe, só que acaba desconectando quem está perto, porque a gente exagera no tempo de uso. Assim como é o nosso consumo de alimentos, seja a carne, seja outros tipos de alimentos, a gente acaba pecando um pouco nisso, desse consumo. A gente faz de 3 a 5 refeições por dia. Sim. Se a gente pegar um histórico do ser humano, a gente comia no máximo uma vez por dia. Então essa evolução da quantidade de comida ingerida é que está dando muito impacto ambiental. Não só a carne. A carne é um dos fatores que acaba sendo mais impactante, mas acaba que é um consumo como um todo. Se a gente for para a indústria dos resíduos, que é do lixo, a gente vai ver isso. Para girar o capital, né, na economia, a gente tem que consumir. E para consumir constantemente, as coisas se tornaram descartáveis. Sim, de 10 anos para cá, né? Um período de duração curto, né, uma vida útil curta, para forçar você a consumir mais, para o capital continuar circulando e fomentando a economia. Só que isso causou um problema ambiental muito grande, que é o que a gente está vendo hoje, que é a destruição da natureza. Existe uma pesquisa aqui internacional que chama Overshoot Day. Eles analisam qual é o dia que a partir daquele dia a natureza não consegue mais se regenerar. E isso para fazer uma análise em cada país e um dado depois uma média mundial. A média mundial está no meio do ano, o dia. Eles analisam no período de um ano, ou seja, então durante 6 meses
todo o recurso consumido no mundo, a natureza consegue se regenerar. A partir dos outros 6 meses, a gente está trabalhando em déficit. A natureza não consegue mais ter essa capacidade de regenerar porque a nossa velocidade de extração e de consumo é muito superior do que a natureza consegue no processo dela natural. E é interessante que as pessoas entendam que isso é um risco para todos nós, né? Que o progresso não tem que ser só econômico também, e por isso... É a análise do todo, né? A gente ficou com uma visão muito pontual e agora a gente está nessa evolutiva, expandindo para uma visão mais sistêmica. Peraí, se aquilo é bom para um lado, mas do outro lado eu estou degradando. Será que não tem como equilibrar isso e ficar bem em todos os pontos, Sim. em todos os eixos? Aí que entra a sustentabilidade. É interessante que você comentou do tripé da sustentabilidade, né? Isso. Então, algumas pessoas tendem a achar que vai deixar de ganhar dinheiro, que vai deixar de evoluir economicamente. E não é bem assim. Exatamente. É isso que está aí, a tecnologia, os estudos, e até mesmo no caso das startups, as empresas, os pesquisadores. E eu sinto hoje que tem muita distância do mercado para os pesquisadores, para as startups, para as pessoas que estão envolvidas nessas temáticas que são tão atuais, né? Isso. Uma coisa interessante que eu vi nessa parte de ligação acadêmica, né, com o mercado foi num tipo de startup que é no setor de biotecnologia e também no setor de saúde. A gente vê que começa a conectar Sim. aquela parte laboratorial, de pesquisa, de evolução nesse ponto com o mercado para atender o mercado. Então, começa a ter essa conexão. As startups estão vindo para acaba que democratizar o acesso, facilitar o cotidiano e com isso vem a inovação, né? Sim. E caminhando para esse ponto da sustentabilidade. Sim, no último vídeo eu gravei sobre inovação, inclusive foi aqui mesmo, nós estamos na IMA, vocês já devem até conhecer o local, que é um grande parceiro nosso aqui do canal e da Joint também, mas nós falamos exatamente sobre inovação, sabe? De que inovar não necessariamente precisa se inventar uma roda ou descobrir o fogo, mas sim encontrar uma lacuna e trabalhar nessa lacuna. E eu costumo dizer até mesmo pela Joint, muitas empresas, muitas cidades já têm o nosso nicho de atendimento, eles não sabem que eles têm um problema, que a internacionalização vai chegar e vai solucionar o problema. Até mesmo nessas questões de sustentabilidade, gestão de resíduos, em diversas questões como saúde, gestão de tráfego e diversas outras questões, podem ser traçados projetos de cooperação internacional e que as próprias cidades podem buscar isso, não necessariamente depender do governo federal. A sustentabilidade é uma questão hoje mundial. Sim. Ela não é uma questão privilegiada de alguns países, não, é uma demanda mundial. E na pesquisa que eu comentei sobre o Overshoot Day, a gente consegue ter um panorama geral. Os países menos desenvolvidos, o Overshoot Day deles é final do ano. Então eles têm uma capacidade, eles estão quase equilibrados com o meio ambiente. Já os mais desenvolvidos, o Overshoot Day deles é no começo do ano. Por exemplo, os Estados Unidos é em março. Então, eles 3 meses, o consumo dele é equilibrado com o meio ambiente, a capacidade de regenerar. Depois, o resto do ano, ele está trabalhando em déficit. Tudo que ele está fazendo está destruindo o meio ambiente, a natureza, e fica mais difícil para a natureza se recuperar depois dessa destruição. Uma das coisas que, principalmente na Europa, se fala muito, não é tanto na sustentabilidade, porque hoje a gente não consegue sustentar esse sistema do jeito, da forma como está, mas sim regeneração. Mas a regeneração é um passo anterior para se chegar na sustentabilidade, que os nossos modelos de formação social, da sociedade e econômicos, ou focou no social ou no capital. E o mais sacrificado, se a gente pegar o tripé da sustentabilidade, foi o meio ambiente. Nesses 2 formatos. Sim. Então, toda vez que a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que a gente pensa é meio ambiente. Mas ele não é só meio ambiente, é esse equilíbrio do tripé. Sim. Mas aí a gente sempre remete a isso, porque é uma causa urgente que a gente tem que regenerar o meio ambiente para depois entrar nesse equilíbrio da sustentabilidade. E para fazer essa regeneração, a gente tem que tomar algumas medidas
nos modelos econômicos, nos formatos de empresa, no formato de consumo, para poder atender essa demanda de regeneração. Aí depois entra no equilíbrio. Sim, eu acho isso perfeito, porque senão não vai ter planeta para a gente desenvolver daqui a alguns anos. O lixo hoje, que são os resíduos, eles são preciosos. Existem startups aqui no Brasil que estão promovendo essa reciclagem do lixo. Lixo eletrônico, existe uma startup no Rio de Janeiro que mexe com a coleta seletiva de lixo eletrônico e promove a reciclagem. Então, está abrindo nichos de mercado diferente que traz essa inovação e contribui para essa proposta da transição para a sustentabilidade e ainda regenera o meio ambiente, que a gente consegue trazer esse modelo mais circular, né, que a gente chama de economia circular, que é muito baseada na natureza, que é aquela economia cíclica, né? Hoje a gente é linear, a gente extrai o recurso natural, produz o produto, consome e depois descarta no aterro sanitário, que é uma linha, né? Tem começo, meio e fim. A economia circular, não, ela é um ciclo, não tem começo nem meio e fim, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ela é baseada na natureza. E a gente está começando a pensar nesses quesitos e as startups estão saindo na frente para promover esse tipo de inovação. E é essencial a questão da mentalidade que você comentou, né? Porque não adianta nada ter a tecnologia, ter as startups, ter realmente esses nichos de mercado surgindo para criar a economia circular, se dentro de casa ainda eu mesmo não faço a coleta seletiva, né, por exemplo. Isso. Ou então se para mim isso é besteira, se pensar em um mundo sustentável é muito utópico, porque a gente se sente distante disso. A gente não consegue trazer para perto, de ver o impacto que nós fazemos aqui no nosso entorno vai causar no planeta. Então as pessoas elas não se sentem culpadas quando elas jogam um copo ou alguma coisa para fora do carro no trânsito e depois quando dá enchente vai falar para o prefeito que não cuida da cidade. Parece uma realidade um pouco distante, Sim. né? Aí a gente traz o movimento transicional justamente para trazer exemplos do que a gente pode fazer que são consideradas boas práticas. E é nesse sentido que é um pouquinho do dia a dia, não é que agora eu vou mudar o meu estilo, eu vou morar no meio do mato, ou eu vou tomar banho no rio, não precisa mudar o seu estilo. Mas a mudança de pequenos hábitos no dia a dia, a gente já contribui para esse movimento de transição para a sustentabilidade. Sim. Então é nesse sentido. A gente traz muitos exemplos aqui em Ribeirão, que é o Transition Ribeirão Preto, e a gente traz muitos exemplos de como fazer na prática. Que a gente vê que tem muitas pessoas que sabem da importância, mas ainda não sabem como fazer. Então, quando alguém sabe como fazer, é legal mostrar como está fazendo para servir de exemplo, porque hoje a gente gosta muito da ação, do exemplo, e não ficar assim apontando, você está fazendo errado, você não vai fazer o que é certo. Eu acho que não precisa dessa parte educacional apontando o defeito. É bacana você ter uma parte educacional pelo exemplo e deixar as pessoas fluírem. Tem vários exemplos, por exemplo, você vai comer em praça de alimentação de shopping, as pessoas acabam não colocando no lixo as coisas, não levando a bandeja. Se você pega e faz, por exemplo, o meu pai já se adaptou, ele pega, de tanto eu fazer, ele já pega e ele já coloca, sem eu precisar falar nada. No condomínio que eu moro, a gente implantou coleta seletiva de óleo usado de cozinha. Não é que ninguém queria que levasse para reciclagem ou que era contra isso, não, é porque eu não sabia como fazer. Aí a gente conversou com uma empresa que faz essa coleta, ele disponibilizou um galão, um funil para a gente colocar lá tudo lá dentro e a gente colocou um comunicado nos elevadores explicando, olha, para você fazer a coleta, você tem que esperar o óleo esfriar, coloca dentro de uma garrafinha de refrigerante, de água e deixa do lado de fora na casinha do lixo, de fora da lixeira, que a moça da faxina vai pegar e vai colocar nesse galão. Na hora que encher, eles ligam para outra empresa buscar o óleo. E aí toda vez que eu vou na casinha do lixo, na lixeira, eu vejo lá a garrafinha cheinha de óleo que o pessoal está deixando. Então é criar ambientes propícios, né?
eu gosto muito de basear, por exemplo, na natureza. Se a gente tem um solo fértil, se a gente tem chuva, se a gente tem sol, germina uma sementinha Sim. e nasce uma árvore. Então é nesse sentido, se a gente criar um ambiente propício para as pessoas fazerem e praticarem boas práticas, elas vão fazer. Perfeito. Porque a ideia é essa, as pessoas já estão com vendo essa importância de que é preciso fazer algo. Sim. Mas como fazer algo? É o gatilho mental da prova social também. Se as pessoas estão fazendo, aquilo se torna mais atrativo de fazer Sim. também. E é até uma questão, isso, do ser humano, né? Não vou entrar em aspectos psicológicos, mas aquela sensação de estar contribuindo por uma causa maior do que ela imagina é muito gratificante também, até mesmo no sentido espiritual da coisa, né? Sim. Então, eu acho que isso tem tudo para dar certo também. E essa questão de quem sabe fazer, começar a fazer, dar o exemplo, porque o reforço negativo acaba sendo um gatilho contrário, muitas vezes, né? Você comentou, mas você está fazendo errado, e não sei o que, e muitas vezes vai gerar uma discussão ao invés de gerar uma solução. Exatamente. Porque talvez a pessoa está fazendo errado porque não sabe o certo. Sim. Eu já me deparei com diversas pessoas nesse sentido. Eu sou arquiteto e urbanista de formação e eu já tive um cliente, por exemplo, que ele instalou uma fossa e a fossa estava irregular. Mas ele estava irregular porque ele não sabia como era o sistema de fossa. Ele copiou do vizinho. Nossa. E aí eu comentei com ele da parte do biodigestor, que a água sai limpinha, não precisa caminhão limpa a fossa, ele mesmo pode fazer a limpeza que tira o lodo numa caixinha, que o lodo sobe. Então você vai explicando, ele falou, nossa, eu não sabia disso. Ele fez porque ele viu um exemplo de outra pessoa, mas esse exemplo não era o ideal. Sim. Então ele reproduziu. Por isso que é muito bacana a gente começar a dar exemplo, fazer mais ações, que é a proposta do Transition Ribeirão Preto, é fazer mais ações de melhoria na cidade, para trazer esse exemplo e aí as pessoas trabalham essa transição interna, né? Que é a mudança dela mesma no ambiente dela. Sim. É interessante que as pessoas têm a mesma sensação quando nós falamos de internacionalização de municípios, né? De criação de ambientes internacionais para entidades, organizações. Ela está tão distante do universo delas, principalmente em cidades menores, que quando você diz parece coisa de outro mundo e você vai dando exemplos de ações, de eventos, de promoções que podem ser feitos ali naquele âmbito local e trabalhando essa questão da mentalidade principalmente, trazendo cases de sucesso, e elas começam a ver que aquilo é para elas, e isso é gratificante até para mim, né, como profissional, como internacionalista, porque eu carrego essa missão também, de não só promover conhecimento em relações internacionais para que os estudantes e profissionais saibam o que a gente pode fazer pelo mundo e também para que as pessoas que não são da nossa área entendam a nossa importância na sociedade. Porque hoje o internacionalista, o nosso impacto é muito amplo, no sentido de que as relações internacionais, por serem multidisciplinares, por juntarem várias áreas de estudo, elas abrem um leque de possibilidades de atuação. Então eu costumo brincar que o internacionalista pode juntar aquilo que ele gosta de estudar com o que ele gosta de fazer na vida dele. Aí eu sempre dou esse exemplo de um amigo que jogou futebol profissional por muitos anos e hoje ele trabalha com gestão do esporte na parte internacional, nessa parte do intercâmbio. Então, assim, eu acho genial isso, no sentido de que muitas pessoas das RI acabam lidando com gestão pública, acabam lidando com sustentabilidade, até mesmo na parte mais econômica, com compliance e diversas outras temáticas que a sociedade em si ainda está engatinhando para entender. Então essa é a nossa missão, sabe? Que são questões do ser humano, né? Não importa as políticas públicas de cada país ou até como que funciona a língua, a cultura, mas a base do ser humano acaba sendo a mesma. Sim. Então, muitas coisas que você promove, mesmo que seja localmente, é o que você falou, tem como internacionalizar porque se refere à base do ser humano, então consegue enfrentar, ultrapassar fronteiras. Sim, e às vezes as pessoas enxergam a internacionalização como algo de outro planeta também, mas isso pode ser feito até mesmo no sentido mais simples, que é muito do que vocês fazem no Transition Ribeirão também, no sentido de fazer um benchmarking de ideias.
Então, redes de cidades, redes de países, redes de locais, de empresas que trocam experiências no que deu certo e o que não deu, sempre visando novas ações e boas práticas para que a gente consiga caminhar de maneira sustentável para os nossos objetivos. Porque, mais uma vez, igual você comentou, é óbvio que as empresas querem ganhar dinheiro, é óbvio que as cidades querem ter um PIB elevado, querem ter uma taxa legal de empregos, mas se a gente não entender que isso caminha lado a lado, a gente vai continuar nessa questão muito dual, sempre dual, ou isso ou aquilo, e não é bem assim, né? O desafio do mercado hoje em dia está nesse equilíbrio. Parece que ainda ninguém está sabendo como fazer. A empresa precisa ganhar dinheiro, a empresa precisa ter lucro, porque é com essa gordurinha, que é o lucro, que ela consegue fazer reinvestimento, consegue melhorar as condições de trabalho dos próprios funcionários. Então, nesse sentido, ela precisa. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode só focar em um ponto só. Ela tem que expandir o leque, ter uma visão mais sistêmica, analisar a cadeia toda dela de produção, para ver se tem algum ponto solto, né? Algum ponto assim, que precisa reforçar e que precisa melhorar. Sim, é interessante que o próprio mercado, muitas vezes, acaba fazendo pressão. A indústria da moda foi que está sendo muito pressionada, né? O alarde do trabalho escravo, que costuram, além de ser um trabalho escravo, de estar em condições desfavoráveis, de trabalharem mais do que uma jornada permitida do trabalho, foi um alarde. E aí depois começaram a entrar outras questões, aí essa muito da parte social, né? Que está ligada ao econômico, para poder baratear. Mas aí entrou também a questão ambiental. A indústria da moda é uma das que mais polui por causa do tingimento dos tecidos. O tecido, quando a gente lava na máquina, ele solta um pouquinho. Então, se a gente tem os tecidos de poliéster, é microplástico que está indo para a água. E depois não consegue fazer essa filtragem. A gente está com um alarde do plástico, porque o plástico, como ele não tem poder econômico na reciclagem, ele acabou sendo jogado por aí afora e ele tem um período de degradação muito alto. Sim. Então a gente deu alarde com o canudinho, com a tartaruguinha, a gente vê garrafas nos oceanos, aquela inundação de plástico por causa disso. A gente não está conseguindo ainda fazer uma logística reversa, aquele da reciclagem que volta, né, que volta para o mercado. Porque estava saindo mais barato fazer um plástico novo do que fazer o processo de reciclagem. Sim, barato agora, né? Mas pensando a longo prazo. No poder, na parte econômica, o mais barato. Sim. Na parte ambiental, um prejuízo imenso. Sim, então, puramente questão de mentalidade, né? É porque ainda a gente tem algumas barreiras a serem enfrentadas, não somente culturais, mas a barreira desse desafio de como equilibrar os três eixos e fazer uma empresa sustentável. Algumas startups estão conseguindo isso, que a gente chama até de startups de impacto socioambiental, porque se ela é uma startup, ela é uma empresa. Então ela está focada em ganhar dinheiro, então está no eixo econômico. Se ela está no impacto socioambiental, está no social e no ambiental, é uma empresa sustentável. Então ela consegue dar um equilíbrio maior para a tríade da sustentabilidade. E a gente está tendo isso, modelos no mercado, mas está começando agora. Ainda são coisas muito novas. A gente está caminhando é um processo. A gente já iniciou essa largada do processo de transição para a sustentabilidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo, eu sou bem otimista nesse sentido também. Muitas vezes as pessoas costumam dizer, né, mas o mundo está horrível, e se você pega de 200 anos para cá, quantas questões nós já evoluímos? Ainda que ainda existam entraves na questão local versus universal, principalmente em questões de direitos humanos, etc. Mas se você pega as dinâmicas das relações entre os estados, entre os países no caso, né, estados com E maiúsculo, porque para a gente é muito comum essa terminologia, mas a questão da guerra como uma fonte de prejuízo e não de lucro, como era visto antigamente, porque muitas potências surgiram através da guerra, e isso desde a Idade Média, inclusive muitos povos locais, muitas nações surgiram com o conceito de inimigo. Interessante que o próprio Augusto, o proprietário aqui da IMA, comentou isso em uma entrevista para a TV Tati. Nós fomos ontem no Agora em Pauta com o Vitor Maciel e nós comentamos isso no sentido de que inimigos geram um senso de pertencimento.
Ele comentou que se nós dois gostarmos de uma pessoa, a gente briga por ela. Se nós dois odiarmos essa pessoa, a gente se une para destruir ela. Né? Então, eu não estou falando aqui, não é ponto de vista realista de Henri, não, pessoal, pelo amor de Deus, mas que ações visando o diferente acabam unindo, né? Por isso é importante a gente se sentir pertencente do planeta como um todo, independente das questões culturais, políticas e econômicas que estão envolvendo as nossas próprias fronteiras, né? E para a gente, das RI, isso é muito delicado, porque sempre envolve questões de burocracia, de legislação, e elas batem muito de frente no sentido de que não tem hoje um ator supranacional que possa direcionar as ações dos países. Tanto que a própria ONU, ela serve como um direcionador, mas onde os próprios países tomam, através do consenso, suas próprias decisões. E ainda assim, isso não é uma obrigatoriedade, que aquele país siga essa direção, esse direcionamento. A ONU acaba sendo uma mediadora. Exatamente. Ela é muito reconhecida no mundo, né? Mas ela não tem o poder de obrigar um país a fazer o que ela quer. Ela entra em acordos, em tratados, que eles assinam, que se comprometem para, mas ela não tem o poder de fiscalização, de multa, ela não tem isso, essa força nesse sentido. Ela tem uma força mais de exemplo, de como fazer as coisas, de direcionar, de dar o norte, de como fazer, mostrar para o país como fazer, igual esses indicadores que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ali mostra, diminuir a pobreza, erradicar a pobreza, aí fala algumas formas, né, para conseguir isso. Então, desigualdade de gêneros e por aí vai. Porque como a mulher entrou no mercado de trabalho, aí sofreu algumas barreiras por causa da novidade. Porque o costume de antigamente era ver a mulher dentro de casa. Sim. Aí, ao entrar no mercado de trabalho, fazer o que o homem estava fazendo, acabou tendo barreiras. E agora está começando a querer quebrar essas barreiras para trazer essa igualdade de gênero. Sim, eu acho que está no caminho certo mesmo, né? Hoje em Ribeirão Preto, 51% do público empresarial é feminino. E ainda assim, o meio social se comporta como se ele fosse um público masculino e envelhecido. Mas isso já não condiz com a realidade. Então precisam de iniciativas como o que vocês vêm fazendo nesse sentido de empoderar as mulheres. Eu participo de um grupo que chama CEO Up, que é CEOs Mulheres de Startup, para a gente alavancar, porque hoje as CEOs de startup no Brasil, CEOs de modo geral, 13% são mulheres. E CEOs de startup, 2%. Então praticamente quase ninguém. E a gente tem inúmeras startups aqui no Brasil. Então, para dar uma fomentada e ver, quebrar, a gente quer neutralizar essas diferenças, sem levantar aquela bandeira muito ativista de feminismo, Sim. mas sim ver o que está acontecendo, por que dessas barreiras, que há ainda barreiras, porque se não tivesse tanto, eu acho que não seria somente 2%, que a gente vê um número muito grande de mulheres empreendedoras. Mas à frente de negócios com base tecnológica, que são as startups, a gente vê menos. Então, alguma coisa está acontecendo e a gente quer descobrir o porquê para ir eliminando essas barreiras. Sim, é interessante atuar nesse sentido para as mulheres se sentirem capazes também de fazer. Porque uma amiga minha uma vez comentou que por ser mulher ela tem que se provar boa duas vezes, né? Uma, porque a exigência do mercado pede que todos sejamos bons, senão a gente fica para trás. E segundo, por ser mulher, por ser mãe, por ter que cuidar da casa, etc. Isso já não é muito certo, né? Acaba que é uma tarefa a mais, né? Que ela tem que se dividir mais. O foco dela acaba ficando mais dividido, sim. Sim. E aí, a maternidade é uma das coisas que acabam, pelo que a gente viu, acaba tendo um peso muito grande. E como fazer diferente, né? Existem lugares que estão colocando berçários dentro do espaço de trabalho para a mãe conseguir trabalhar e focar no trabalho e, ao mesmo tempo, a criança ter um lugar e não ficar ou com babá ou ter que botar câmera e tudo, né? Fica um Big Brother da criança. Mas são soluções que estão sendo apresentadas hoje, que também estão vindo via startups,
E a startup ela não está só promovendo a inovação em sentido de produto ou serviço para vender no mercado, mas sim modelos até de como se trabalhar. O modelo de trabalhar numa startup é diferente de uma empresa convencional, de modelo corporativo. Tanto que tem, eles falam que tem um playground, né? Que são espaços para você desconectar um pouco e para você conseguir depois alinhar a sua produtividade. Quando você dispersa, você extravasa ali, joga um jogo e conversa, espaço que pode conversar com alguém, trocar ideias, espaços colaborativos, né? Igual aqui no IMA, que você tem várias empresas e essas empresas conversam e até uma solicita o serviço da outra. Existe essa troca desse network até de trabalho também, não só de troca de figurinha, de experiência. Isso é muito bacana. As startups trouxeram esses novos modelos de comportamento de trabalho. O trabalho flexível, remoto, são outras que o governo teve que regulamentar. O trabalho que eles chamam de teletrabalho. Sim. Então ele teve que criar uma regulamentação para isso, porque as startups trouxeram esse novo formato de trabalho. E as pessoas, o que mais elas querem hoje em dia é ter tempo, né? Elas não querem só ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro porque a gente vive num sistema que é a nossa moeda de troca e que a gente... a nossa sobrevivência não é caçar. Sim. A nossa sobrevivência é ganhar dinheiro para a gente conseguir garantir, comprar as coisas. Qualidade né? de vida no geral, né? Isso. Tudo a gente acaba comprando. A gente compra uma casa, a gente compra o nosso deslocamento, a gente compra a nossa alimentação. A gente não vai lá e caça alguma coisa para a gente comer, ou a gente não vai lá e constrói a própria casa. São outras linhas. A maioria das pessoas não estão fazendo nesse sentido, mas são outras linhas que existem. Que é a linha da Ecovila. Sim. A Ecovila já dá esse empoderamento, né? Da pessoa plantar o próprio alimento, construir a própria casa com materiais biológicos, mais naturais. Então, acaba sendo mais terra, reaproveitamento de materiais que eram destinados ao lixo, por exemplo, pneus, acaba sendo utilizado. Muita madeira, o que encontra no local, trabalhar com os materiais que existem naquele local. A gente tem a permacultura nessa linha. Existe nessa linha, são linhas diferentes, porém que todas dão para viver nesse equilíbrio de sustentabilidade. Mas a gente precisa fazer algumas adequações. Ah, sim. Inclusive, tem locais com menos poder aquisitivo, já vem sendo trabalhado nesse sentido não da ecovila, mas de reaproveitamento de materiais, como, por exemplo, utilizar garrafas PET, como se fosse um tijolo, enche de cimento, vai unindo ali para construir uma casa. Né? E reaproveitamento desses materiais que até então não seriam reutilizados de alguma forma para solidificá-los e transformar em moradia até para quem não tem. Isso eu acho genial. Está tendo esse movimento de reaproveitamento de materiais, até locais que faltam muita água, reaproveitamento, captar a coleta de água da chuva e até o próprio reaproveitamento de água, né, que é essa circularidade da água, tratar a água para ela voltar. Sim. Então, a necessidade acaba fazendo, né? A necessidade é a mãe da criação, acaba fazendo a gente achar instrumentos que promovam essa melhoria. Sim, e voltando também naquela questão que você comentou até do poliéster na água, não é só isso, né? Que hoje tem uma parcela da população, no geral, que não recebe água tratada. Então, a gente tem consciência de que o que nós estamos poluindo, muito provavelmente vai acabar afetando a vida de outras pessoas. E isso é tão dinâmico... Não tem acesso a esse tratamento. Exatamente, né? Isso é tão dinâmico que muitas vezes essas pessoas podem acabar adoecendo e gerar uma epidemia. Então, quer dizer, até que ponto o que eu faço não está afetando só aquela pessoa? Porque muitas pessoas, principalmente as que não têm acesso tanto à informação nesse sentido, acabam por pensar, mas não tem nada a ver comigo, então para que eu vou me preocupar? Só que se acontece uma epidemia nesse sentido, isso pode te afetar também, como por exemplo a questão da água parada. Isso não tem classe social, o mosquito não escolhe quem que ele vai picar. Então, independente de a água parada estar no bairro mais rico ou um pouco mais pobre, o mosquito não tem essa seleção de falar quem que foi o culpado, quem que deixou a água parada.
Então é um problema realmente de todos nós, é uma consciência coletiva a ser criada. É isso que a gente está trazendo de novo esses resgates, que é a essência do ser humano, é viver em sociedade, em comunidade, é o ser sociável, ele precisa desse contato com as pessoas, do toque, de conversar, ele precisa disso. Como a gente está ainda no momento lambuzar com a internet, com redes sociais, a gente acaba tendo essa frieza no distanciamento, mas a gente precisa disso. E eu acredito muito que a tecnologia está vindo para a gente nos desafogar. A gente ficou muito ocupado durante esses anos todos com diversas atividades que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E essa ocupação nos comeu todo o tempo que a gente tinha e não sobrou tempo para socializar. Sim. Acredito que a tecnologia está automatizando muita coisa para desafogar a gente, para ter mais tempo para fazer esse processo de socialização, que é a base natural do ser humano. Sim. Tanto que em países, por exemplo, como os Estados Unidos, os shoppings estão sendo desativados, muitos shoppings estão falindo. Aqui no Brasil a gente não está tendo esse movimento ainda, mas muitos shoppings lá estão falindo. Por causa da Amazon, que cresceu muito forte o e-commerce, e aí eles conseguem uma logística incrível, que é muito rápido quando você compra, a praticidade e quando você recebe em casa. E o varejo começou a sofrer, as lojas começaram a sofrer com isso, que ninguém mais ia para comprar, então começaram a falir. Só que esses locais agora estão se transformando em café, em restaurante, que é um movimento que nós estamos vendo. A comida ainda, por isso que a gente come muito, Sim. a comida chama essa socialização, a comida, a bebida, ela chama essa socialização, e é isso que as pessoas estão sentindo. O número de cafés e restaurantes só vem aumentando. E as pessoas querem fazer uma reunião, ou conversar à toa com os amigos, ou se reunir para uma festinha, uma comemoração. Então, é esse ponto que ainda está tendo de mudança. E isso é muito bacana, ver esses movimentos. Porque as empresas vão se reinventando e se reinserindo também. Isso. E você vê que tem espaço para todo mundo, né? Esse é o intuito da inovação. É só analisar. Hoje a gente passou daquela era que, como a comunicação era muito centrada em poucos veículos, né, como jornais, televisão, rádio, eram poucos veículos de comunicação, então acabava sendo eles que ditavam as regras, né, e as empresas que financiavam os patrocínios de propagandas. Então, por exemplo, na época da Coca-Cola, ela criou um produto e empurrou para o consumidor. Sim. Hoje, se a Coca-Cola tivesse lançado no mundo de hoje, eu acho que ela não ganharia mercado. Porque a gente está com uma pegada de pensamento mais saudável, menos açúcar, a gente quer ter um equilíbrio nessa parte de alimento, exercício físico, para a gente prevenir de doenças, né? Não deixar só com medidas paliativas depois que está tomando remédio. Então a gente está com essa preocupação hoje. E hoje mudou, como horizontalizou. A internet horizontalizou as formas de comunicação. Todo mundo tem voz ativa. Sim. Na internet. E que esse movimento o que trouxe? Trouxe que o consumidor ficou mais exigente, ele não aceita mais qualquer coisa, ele questiona, ele verifica, ele pesquisa, ele compara preço antes de comprar. Ele pega o histórico da empresa tem vezes, e aí isso mudou o mercado no sentido que primeiro a empresa tem que ver o que o consumidor está querendo para depois lançar o produto. Sim. E a tecnologia está auxiliando nisso, com a parte de algoritmos que analisa os gostos, os lugares frequentados e para poder lançar isso. Que agora eles não estão mais aceitando, não dá para criar um produto e lançar no mercado. Primeiro você vê o que o mercado quer e atende a demanda. Sim. E aí que está o ponto da sustentabilidade da transição interna. Quanto mais a gente tiver boas práticas, mais a tecnologia que está nos monitorando já, normalmente no nosso cotidiano, identifica isso, e aí as empresas lançam produtos com essa pegada sustentável. Como aconteceu com o chocolate,
que as pessoas identificaram o trabalho escravo na extração de cacau e começaram a sabotar as empresas que compravam esse cacau. Exatamente, como está acontecendo no movimento da carne, do Sim. consumo de carne, da diminuição, que está aumentando o número de vegetarianos e veganos. Sim. Como está acontecendo também até em produtos de limpeza, que estão surgindo produtos de limpeza biodegradável para não poluir a água. Então, está havendo esse movimento. Alimentos orgânicos, as pessoas estão não querendo mais agrotóxico. Elas querem alimentos orgânicos que fazem bem para o organismo para não ter que depois tomar um monte de remédio e ficar doente. Então, está tendo esse movimento, por isso a importância tão grande dessa parte de transição interna. Perfeito. Bom, eu acho que então nós conseguimos responder a nossa pergunta, se o Brasil está caminhando para a sustentabilidade. Depois disso eu digo que sim, eu sou bem otimista, assim como a Bruna, e depende de todos nós. Mais uma vez, nós jogamos uma bomba na mão de vocês, que vocês saibam que isso faz parte do seu dia a dia também, que vocês consigam lidar com isso, visando o aprimoramento do local que você mora, consequentemente do país, consequentemente de todo mundo. O vídeo ficou bem longo, nós vamos ficando por aqui. Então, se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, Bruna. Eu agradeço pelo convite, é um tema que eu sempre gosto de falar. Sustentabilidade para mim, eu acho que é o caminho, é um caminho longo. Eu falo que muitas pessoas me questionam, mas como é que você vai mudar uma cidade de 700 mil habitantes? Eu falei, eu não estou pensando no resultado final, eu gostaria de participar do processo. Eu acho que o caminho é o mais interessante, não é o resultado final. Sim. O interessante é a gente começar. Perfeito, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar o LinkedIn aqui da Bruna, se vocês quiserem conversar diretamente com ela. Se quiserem conversar comigo também, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vocês já sabem que tem um canal aberto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.